Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches, seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Dúvida de hoje na tela. Quando Moisés encontrou a sarça ardente, de onde Deus falou com ele, vemos que Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés. Eu gostaria de entender por que Deus pediu isso a ele. Qual é o significado de tirar as sandálias dos pés e por que isso foi necessário naquele encontro com Deus? Muito obrigado, querida irmã. Muito interessante a pergunta, inclusive vai me dar a oportunidade de esclarecer algumas ideias meio estranhas que o pessoal tem colocado aí sobre essa tal sandália que Moisés usava, falando até de onde ela veio e que Deus não gostava dela. Vamos até a minha lousa de explicações entender mais sobre esse tema. Se você gostar, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho e vamos então entender mais da Bíblia. Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar com Êxodo capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque, explica aqui o texto, o lugar em que estás é Terra Santa. Irmãos, muita gente tem feito aí muita bagunça na interpretação desse versículo, principalmente tentando descobrir por que Deus mandou tirar as sandálias. Muita coisa já foi falada sobre esse texto, porém, aquela que me deixa assim mais curioso e que é mais interessante é que Deus estaria nessa ocasião, na verdade, preocupado com o par de sandálias que Moisés estava utilizando nessa ocasião. Porque, segundo algumas pessoas, essa seria uma sandália que Moisés tinha e que foi fabricada lá no Egito e Moisés estava usando. E Deus não queria, naquele momento, que Moisés utilizasse uma sandália que tivesse sido feita ali, no caso, lá no Egito. Agora, pense comigo, será que isso faz algum sentido ou será que, na verdade, a explicação aqui é outra? Eu convido você que fique até o final desse estudo, porque nós vamos analisar todos esses detalhes e se faz algum sentido essa questão de sandália. Vamos começar analisando então por que Deus mandou ele tirar as sandálias. Eu já te explico isso, lembrando que embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade. Eu convido você, todos os dias, segunda a sexta, 15 horas, tem vídeo novo aqui no nosso canal. Bom, depois que Deus chamou Moisés, ali enquanto a sarça queimava e não se consumia, isso está registrado no famoso texto lá de Êxodo 3:4, a reação mais natural de Moisés, e vamos ser sinceros, seria também a minha reação e seria também a sua reação, foi qual? Se aproximar. Atender o chamado de alguém que ele estava buscando ali entender quem era, estava chamando ele pelo seu nome, além, claro, da sua curiosidade a respeito dessa sarça que está ali no versículo de número 3, que queimava e não derretia, né? Não virava brasas ali, não virava poeira, pó. Isso era algo bastante incomum. Mas a gente observa dentro da história que antes de Moisés chegar bem perto, ele leva logo de cara o que? Uma negativa para que ele parasse. Opa, pare aí, Moisés, pare aí, não chegue mais perto, ainda não. Observe o trecho que está em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 5, que diz: Deus continuou, não te chegues para cá. Primeiro, olha a exigência de Deus, tira as sandálias dos seus pés, porque... Então observe aqui que o texto, ele já dá um porquê no próprio texto. O lugar em que estás é Terra Santa. Bom, então observe que inicialmente a gente precisa entender o quê? O lugar, Deus está falando que aquele lugar é uma terra santa. Por causa disso é que Moisés tinha que tirar as sandálias dos pés. Vamos entender um pouquinho sobre isso. A primeira coisa a entendermos é por que aquele lugar é chamado por Deus de Terra Santa. Tem alguma coisa específica ali? Tem alguma coisa especial em uma área desértica, bem pouco povoada naquela região? Bom, nós sabemos que, primeiramente, Deus está em todos os lugares. Se você lembrar comigo, Salmo 139 vai falar a respeito da onipresença do Senhor. Então, o Senhor está ali, o Senhor está lá no Egito, o Senhor está lá em Canaã, Ele está em todos os lugares. Mas ali nós tivemos uma manifestação especial do próprio Deus. A Bíblia relata várias vezes o Senhor fazendo essas manifestações para trazer mensagens, para mostrar o seu poder e muitos outros objetivos. Isso significa, porém, que aquele local estava santificado. E o conceito bíblico de santificação é separado
consagrado de uma forma especial, para um objetivo especial. Nesse caso, aquela área desértica ali foi separada por Deus para algo especial, uma manifestação. Não era mais um local como os outros. Não era naquele momento simplesmente um local comum onde a presença de Deus está de forma objetiva. Ali ele estava tomado pela presença viva do Senhor. Portanto, o local é chamado de Terra Santa, por causa da presença do Senhor. Observe que o texto não fala absolutamente nada de Moisés estar calçando uma sandália egípcia. O foco é na postura de Moisés, o foco é no lugar, o foco é em Deus, mas o foco não está objetivamente neste objeto chamado sandália. Aliás, um parêntese aqui, Moisés estava há 40 anos longe do Egito. Será que ele levou várias sandálias para a região de Midian? Será que ele tinha um estoque de sandália? Ou será que, de repente, a sandália dele durou 40 anos, o que é improvável? Será que para Deus haveria alguma importância na nacionalidade de alguma roupa ou calçado que Moisés estivesse utilizando ali naquele lugar? Nós sabemos que isso é absurdo, que não tem nada a ver. Na realidade, quando a presença de Deus está manifestada desse jeito, a forma de se aproximar dele não pode ser de qualquer maneira. Podemos trazer à memória, por exemplo, aqui, mais tarde Deus ele manda fazer o tabernáculo, não é mesmo? Um local especial de adoração, onde a sua presença estaria ali com o povo de uma forma especial, consagrada, santificada. E Deus, a gente observa ali, ele estabelece o quê? Formas que o povo deveria seguir para cultuá-lo. Então, existe sim a forma certa, dependendo da forma como Deus estabelece. Sendo assim, Moisés não estava mais em um simples lugar desértico, mas em um lugar santificado pela presença viva do Senhor. Vamos entender agora o real motivo, então, de Deus mandar Moisés tirar exatamente as sandálias. Quero lembrar os irmãos que embaixo desse vídeo, na área de comentários e na descrição, tem link para o nosso curso Conheça sua Bíblia de Capa a Capa e também Apocalipse, versículo por versículo. Irmãos, nos altos escalões de reis, de autoridades dessas épocas, era bastante comum que a gente tivesse ali palácios, por exemplo, templos sagrados, locais onde construções muito grandiosas eram erguidas para fins especiais. Moisés conhecia bem isso, já que ele foi criado, lembrando aqui, pela filha de Faraó, evidentemente ali no palácio de Faraó, conforme nos explica Êxodo capítulo 2, versículo 10. E tirar as sandálias era um costume muito antigo, que você vai observar na história de diversas civilizações, que assegurava que os locais sagrados, bem como, por exemplo, palácios, não fossem contaminados. Isso de forma figurada e também direta. Por quê? Porque eles acreditavam que as sandálias traziam ali muita coisa suja. E também tirar as sandálias representava ali uma ideia de humildade, de reverência, de respeito. A ideia é que uma sandália pisa em todo tipo de imundície. Enquanto nós caminhamos, a sandália vai captando ali poeira e tudo quanto é tipo de coisa bastante complicada, não é verdade? Por isso, os pés calçados, eles representavam impureza e também contaminação. Tirar as sandálias, então, era um costume que tinha um objetivo, de não contaminar os locais sagrados. Era assim que as pessoas pensavam antigamente. Deus vai utilizar esse costume, olha que interessante, Deus pega então um costume e utiliza aqui para mostrar a Moisés o quão santa a sua presença é. Só que não estava num palácio, estava em um deserto. E isso chama muito a nossa atenção. Nós podemos aqui utilizar também o sentido de representar respeito, reverência e consideração. Era dessa forma nos palácios e nos locais sagrados da antiguidade. Isso se dava perante o local em que se estava, poderia ser um palácio ou um local sagrado, e da autoridade também presente ali. E claro, perante os deuses que eles acreditavam e cultuavam. Então as pessoas tiravam suas sandálias
como forma de reverência, de respeito e de estarem ali então purificadas. Certamente, a pessoa que se recusasse a retirar as sandálias não seria considerada humilde e nem apropriada para estar ali naquele local. Sendo assim, podemos observar que Deus usa esse costume humano para demonstrar a Moisés que a sua presença santa ali fazia daquele lugar algo como um palácio ou local sagrado, algo bem conhecido de Moisés. Daí o pedido para Moisés tirar as sandálias dos pés. Precisamos entender então que Moisés sabia muito bem o objetivo de Deus em fazer aquele pedido. Moisés muito provavelmente já devia ter tirado as suas sandálias diversas vezes nos palácios e locais sagrados egípcios. Conhecia muito bem o sentido daquilo que o Senhor estava pedindo a ele. Mas tinha um diferencial. Ali ele iria conhecer o que de verdade, de fato, era santo e sagrado, que era a própria presença viva do Senhor, que iria se revelar de forma profunda para Moisés, como depois nós vemos também lá na história. Os palácios e locais sagrados ganhavam o respeito das pessoas pelo seu luxo e pelas altas autoridades que frequentavam esses locais. Mas ali no deserto, Deus mostra que a sua presença é o que santifica de fato e de verdade qualquer local, ainda que seja um local sem qualquer luxo, como ali de fato era o deserto. Ali não tinha recurso nenhum, mas a presença de Deus santificou aquela terra. Moisés entende isso claramente ao obedecer à ordem de Deus e receber dele a mensagem que iria mudar para sempre a sua vida e a vida do povo de Israel. E também, claro, a vida de todo aquele povo ali no Egito. Então, basicamente, é isso que significa, esse é o real motivo de tirar as sandálias. Lembrando aos irmãos, embaixo desse vídeo, na área de comentários e na descrição, tem link para os nossos cursos. Eu deixo para você, para fechar, um vídeo muito interessante. Depois que isso acontece, Deus quer matar Moisés. Por que Deus toma essa atitude drástica? Eu vou explicar tudo para você nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.